Olá pessoal, na aula de hoje iremos falar sobre forma e estrutura na música. Bom, da mesma maneira que um compositor planeja a sua música com os detalhes, um arquiteto também projeta a sua construção. Então, nós estamos fazendo essa comparação para que vocês entendam que tem vários detalhes que nós temos que levar em consideração na hora de uma composição. A música deve ter continuidade, equilíbrio, forma. Então, forma na música é a maneira como o compositor projeta e constrói a sua música. E para isso, ele usa uma variedade de materiais musicais. Uma primeira ideia sobre esses materiais é a repetição. Por exemplo, quando é criada uma melodia, você cria uma frase. E aí você repete essa frase. Dessa maneira você consegue uma continuidade, consegue trazer atenção. E depois um outro elemento é o contraste, que aí você vai trazer a variedade e também despertar o interesse, para que não fique ao mesmo tempo tocando a mesma frase ou melodia. Então você faz uma parte e a segunda parte. Então, contrastando um tema com o outro. Outro material musical é a tonalidade. A tonalidade nós definimos como aquela sequência de notas musicais, que são 8 notas, sendo que a oitava é a repetição da primeira. Então, todos já conhecem as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. No início, a única opção de criar uma música seriam só essas notas. E a única forma de diferenciar a composição seria a nota que o compositor ia começar e terminar a música e mantendo um intervalo diferente. Ou ele começaria do Dó, ou começaria do Mi. E essa seria a única diferença. Depois, quando se houve a necessidade de alterar os sons das notas, alterar a entoação da nota com sinais que fizeram com que a nota subisse a entoação ou abaixasse, aí nós viemos a usar as tonalidades. Bom, nas tonalidades você tem o tom de Dó, que você canta Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Depois você vai andando de forma ascendente e chega no Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Depois a tonalidade de Mi. Essas tonalidades elas vão respeitar uma sequência de notas, onde nós teremos alguns sinais de alteração, alguns acidentes em algumas notas, alterando a sua entoação. Então, cada tonalidade tem uma sequência de notas com seus acidentes. Então, numa música, você escolhe uma tonalidade inicial e ela pode até, durante essa música, variar, passar para uma outra tonalidade, que é o que a gente chama de modulação. Quando você tem um tom que você inicia a música, depois ele passa para outra tonalidade, outra sequência de notas com alguma alteração e depois normalmente termina no tom que essa música teve início. Então você pode ter uma modulação. Em algumas músicas mais simples você percebe que não tem uma modulação, ela começa numa tonalidade e termina na mesma. Então é mais um material, um elemento que pode ser usado na composição. Nós já falamos sobre a frase, uma repetição, um contraste, as tonalidades, e a mudança de tonalidade. Continuando a falar sobre a forma na música, nós temos duas formas básicas, clássicas, que são as formas binárias, a forma binária e a forma ternária. Bom, na forma binária, você tem uma ideia que ela é repetida e depois se toca a outra ideia e é repetida. Então, como funciona isso? Você tem uma parte A e ela é tocada 2 vezes, A, depois a parte B, que é tocada 2 vezes, B, B. No final da aula eu vou tocar uma pequena composição
que eu fiz como exemplo de forma binária. Já a forma ternária, ela começa com a ideia A, essa primeira parte que é chamada de parte A, depois vai para a parte B e volta para A para terminar. Então a forma binária você só faz A e B, ou A duas vezes e B duas vezes e termina. A forma ternária você tem A, B, A. Depois nós veremos em outras aulas outras formas de composição, outras formas musicais. Agora eu vou tocar essa pequena composição que eu fiz para a aula, representando uma ideia de forma binária, e aí vocês vão perceber o seguinte: eu tenho o tema A, que está numa tonalidade, o tema B ele vai ter um contraste que eu vou mudar de tonalidade e depois volto para a tonalidade inicial para terminar a música. A ideia da aula de hoje é só para começar a entender como funciona a forma numa música, para entender uma composição. Nos dias de hoje nós temos assim uma coisa mais simplificada, que a gente fala que a música teve uma estrofe, outra estrofe, um refrão, aí volta para a estrofe, depois refrão. É como se tivesse as partes A e B também se repetindo, ok? Então fique agora com essa composição. Então, pessoal, esse foi um exemplo de uma composição binária. Nós fizemos a parte A repetida, depois a parte B duas vezes. Então, teve uma diferença entre as duas melodias, né? As duas ideias da parte A e parte B. Essa é uma forma binária de composição. Então, na nossa aula de hoje, nós falamos um pouco sobre a forma e estrutura de uma música, que nós devemos ter numa música, ou ficar de olho para entender como funciona uma música. A música tem a sua melodia, que pode ter uma repetição e depois uma variação. Então, na música moderna, nós podemos ter com a letra, uma melodia para a estrofe, depois aquele refrão, volta na estrofe, refrão. É como se fosse essa ideia de tema A, tema B. Nos dias de hoje, nós podemos classificar melhor dessa forma. Então, a aula de hoje foi sobre forma e estrutura na música. Um abraço a todos e até a próxima.